Então, pessoal, vamos fazer uma análise agora sobre a questão do apartheid e também da Primavera Árabe no continente africano, ok? Ó, vamos falar de outro exemplo aqui, ó, vamos pegar no sul da África, a questão da África do Sul. A história da África do Sul é bem interessante. Nós temos então aqui, ao longo da história de ocupação da região, os holandeses ocupando essa área, passam a ser chamados de boeres. Os ingleses tentam dominar a região, aí esses holandeses boeres vão para o interior, e sempre nessa tática, tá, pessoal? Suprimindo os povos existentes, dividindo para dominar. Grava essa frase. A grande tática dos países colonizadores, imperialistas e também países neo-imperialistas, para ele dominar uma região, ele conseguir o domínio de um território, ou uma liderança que seja, ele divide para dominar, coloca o povo para brigar entre si, para ele poder dominar do ponto de vista político e econômico. Tá? Então foi o que aconteceu ali. Os holandeses fizeram isso e depois, mais tarde, os ingleses fizeram isso. Tá? E aí o que vai acontecer? Vamos já resumir a história. Já a partir aí do momento em que os ingleses, né, os brancos, vamos dizer assim, e os holandeses no século XX dominam a África do Sul, eles vão criar um conjunto de leis, né, racistas, leis que vão segregar a sociedade entre brancos e negros, tá? E esse conjunto de leis lá prevista na Constituição deles era chamado de apartheid, tá? Então os brancos, os negros não poderiam frequentar escolas de brancos, bairros de brancos, aquela coisa toda que você mais ou menos sabe. Então a pessoa, né, então os negros se organizaram para combater isso, e durante a Guerra Fria ninguém dava muita bola, porque a coisa era, a lógica era outra. Mas Nelson Mandela foi o cara que ficou preso lá por mais de 30 anos, e nesse contexto aí, ele sempre reivindicava a igualdade e liberdade lá. Nos anos 90, com o fim do socialismo, a Guerra Fria, o mundo começou a pressionar a África do Sul com relação a essa política, né, em pleno século XXI. Então, diante da pressão, o governo sul-africano abole o apartheid, eleições livres, e aí o Mandela é eleito presidente. Tá? O Mandela morreu recentemente com 90 e poucos anos, mas infelizmente é um fato. Imagine você no Brasil um conjunto de leis que separam brancos e negros, né? Nos moldes que nós vimos na África do Sul. Complicadíssimo, né? Bacana. Vamos falar um pouquinho então da porção setentrional. Tem muita coisa para a gente comentar, tá? Então temos mais aulas que vão acontecer aí. Eu vou comentar outras coisas para vocês. Mas o que eu quero chamar sua atenção é algo que nós já vimos lá em atualidades, que é a questão da Primavera Árabe, né, que acontece lá nos anos de 2010, 2011, tá? E o berço dessas revoluções acontece aqui na Tunísia, né? Então, lá na Tunísia, aqui é muito comum no continente africano, por essas características, você ter governos ditatoriais hereditários, né? Então, são governos de ditadores em que não existe uma eleição, quem vai sucedendo ali são os filhos do ditador. E o que acontece lá na Tunísia, né? Um cara chamado Ben Ali cai, os revoltosos, as pessoas com, né, já cansadas de fome, miséria, acabam promovendo uma revolução, tem a queda então do Ben Ali, e aqui é o berço, né? E essa revolução acaba servindo de inspiração para Marrocos, Argélia, na Líbia, no Egito. E como nós estamos falando do mundo árabe, né, não é só o continente africano, ele acontece também no Oriente Médio, em Iêmen, Omã, na Síria, lá onde você tem o Bashar al-Assad. Obviamente que esses governos muitas vezes não atendiam os interesses de países capitalistas. Então, os países capitalistas acabam apoiando esses grupos revoltosos aqui. De que forma? Politicamente, com grana, com armamentos, treinamentos e por aí vai. Então, essa é a Primavera Árabe, né? Que vai depor Ben Ali, vai depor aqui Hosni Mubarak, que morreu esse ano com 90 anos. Vamos ter aqui a tentativa de derrubar o governo de Bashar al-Assad. Lá na Líbia morre um cara chamado Muammar Gaddafi, era o ditador lá, e vai embora, tá? Então é importante você entender que a Primavera Árabe também está nesse contexto dessas disputas e que vem aí, né, envolver o continente africano aqui, ó, tá? Importante você entender. Não se esquecendo que esse território aqui é na Ásia, mas é território do Egito, tá? Estamos falando da Península do Sinai.
tá bom? Mas legal. Aqui nós temos algumas imagens, né, que mostra como as coisas aconteceram, as manifestações, né? De um lado ali as manifestações, aqui eu acho que de com relação a Muammar Gaddafi, né? Aqui nós temos as pessoas nas ruas. Muito se falou da nova função das redes sociais, internet, que ajudam as pessoas a se articularem, né? Com relação aí a essas questões. Então, bem legal a gente estar atento. E lá na Tunísia, uma coisa curiosa, né? Que aconteceu lá foi aquele cidadão que colocou fogo no corpo em protesto a essas questões que envolvem aí a Primavera Árabe e os governos ditatoriais, tá bom? Então, bem legal nós estarmos atentos com relação a isso aí, é bem bacana. O continente africano é muito rico para nós estudarmos, tá bom? Então, espero que você tenha compreendido essa aula, tá bom? Sucesso para vocês e até a próxima, tá? Tchau, tchau, pessoal.